fui no Ryokai Meet para ajudar um piloto de drift nos boxes. O problema é que eu nunca tinha feito isso antes, e naquela noite, enquanto o público pagava para sentir adrenalina, eu quase atrapalhei o evento mais de uma vez. Porque a minha função era simples: gravar, ajudar e não fazer besteira. E eu consegui errar justamente essa última parte. Nesse vídeo eu vou te mostrar a realidade dos bastidores de um evento de drift, da perspectiva de alguém que foi para o Ryokai Meet na função de ajudante de piloto. Detalhe, esse foi o primeiro evento de carros que eu fui em toda a minha vida, e apesar de gostar muito de drift, eu nunca tinha tido essa experiência antes. Eu sou o Alex e esse é o Relíquias Imperfeitas. Eu estive presente no Ryokai Meet que aconteceu em Londrina em 4 de abril de 2026. E o piloto que eu fui acompanhar foi o Ueso Lyoto, ou como eu gosto de chamá-lo, Cleitinho, piloto de drift e mecânico raiz. Quem me acompanha na saga BMW E36 já conhece esse figura. Mas o que até um fã de carteirinha do canal não sabe é que o Ueso morou no Japão dos 15 aos 28 anos e torrava todo o salário dele com um carro de drift. Então, esse é um verdadeiro piloto de drift forjado na terra do sol nascente. Ele não só tem a experiência de pilotar carros com mais de 500 cavalos de potência, mas também toda a técnica para manter o controle até mesmo em carros menos potentes. E atualmente esse é o carro do Ueso, um Chevrolet Omega com diferencial soldado, escape barulhento e só. O motor é um 6 caneco original desse carro. E se você é uma autopeças de Maringá ou região, o Ueso está procurando um patrocinador para montar aquele turbão e assim fortalecer a sua marca. Se fizer sentido, chama ele no Instagram. Apesar do Ryokai começar só às 6h30 da tarde, eu e o Cleiton saímos de Maringá logo depois do almoço, porque o evento seria no Autódromo de Londrina, mais ou menos 170 km de distância. E a organização do evento forneceu 2 caminhões de cegonha para transportar as relíquias dos pilotos até o evento. Então, depois de carregar o Ômega do Cleiton no caminhão, pegamos a estrada no Clio Turbo, puxando a carretinha cheia de pneus para o evento. O evento ainda nem tinha começado e as coisas já estavam prestes a dar muito errado. Durante a viagem, o Clio Turbo do Cleiton quase pegou fogo. Sim! Passamos numa lombada meio rápido e o carro pulou, e alguns minutos depois ele simplesmente apagou. E ao abrir o capô, a bateria estava em curto, os cabos dos terminais estavam brilhando, e o mecânico raiz teve que desconectar a bateria sacrificando seus próprios dedos. Porque eu não fui rápido o suficiente para arrumar um pano para ele. O evento nem tinha começado e eu já tinha performado mal na primeira crise. Só que depois de arrumar isso, graças a Deus o carro funcionou perfeitamente. Nenhum fusível sequer tinha queimado. E no restante do caminho, o Cleitinho me explicou o diagnóstico. No evento anterior, ele tinha emprestado a bateria dele para um colega piloto. E na hora de colocar de volta, ele não prendeu a bateria certinho. E com o pulo do carro, a bateria escorregou e os fios encostaram aonde não deveria. Nessa hora, o Cleitinho falou que eu não era um pé de coelho. Esse era o primeiro evento que eu estava indo com ele. E no dia anterior, o atuador da embreagem do Ômega tinha quebrado. E agora, o Clio Turbo quase pega fogo. Depois dessa, eu precisava provar para o Cleitinho que ele estava redondamente enganado. Chegando no autódromo, o Ueso descarregou o Ômega dele, conferiu se estava tudo certo e fez algumas voltas de treino na pista do evento. E essa era a minha oportunidade. Então pela primeira vez eu consegui andar em um carro de drift. E devo dizer que a minha sensação estava mais para medo do que para euforia. Só que não medo de bater, mas sim de eu escorregar do banco e cair em cima do colo dele. Além de constrangedor, aí sim eu poderia causar um acidente de verdade. Mas, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho sem que nada de ruim acontecesse. Pelo menos, por enquanto. O Ryokai Meet oferece para o público a carona radical.
Quem quiser andar em um carro de drift é só pagar e entrar na fila. Então o Clayton brilhou os olhos, e de repente o drift daquela noite deixou de ser um hobby e se transformou em um trabalho. Ou, pelo menos, uma forma de recuperar o prejuízo com pneu e combustível. E a minha função seria registrar as corridas do Clayton, ajudar a resfriar o carro nos intervalos e deixar a vida do piloto mais fácil. E naquela noite eu estava fazendo tudo isso pela primeira vez, e a ansiedade de eu fazer alguma caquinha estava a 1000. A minha função principal era registrar as corridas. Eu estava administrando 3 câmeras nesse evento. Eu precisava colocar as 2 GoPro no carro para gravar no começo de cada volta. Depois eu corria até um lugar legal para gravar também do meu celular. E depois do hot lap, correr de volta para a fila e parar a gravação nas GoPro. Porque eu não tinha bateria reserva e essas precisavam durar o evento inteiro. No começo, o Cleitinho estava muito animado com o evento. Ele deve ter percebido que eu também estava, então ele começou a me dar mais funções. A fila era grande, então a gente tinha um intervalo considerável entre uma volta e outra. E nesses intervalos a gente precisava fazer o seguinte: pegar água no jorro e colocar no reservatório. Esse reservatório é de um sistema que espirra água no radiador. Não é o reservatório do radiador em si. É um sistema separado que molha o radiador por fora, para melhorar o resfriamento. Além disso, a gente também conferia a pressão dos pneus e jogava água nos pneus de trás para melhorar o resfriamento. Porque quando um pneu esquenta muito em um cenário de drift, a pressão interna tende a aumentar e ele também muda suas características de grip. Então, se você monitorar isso, consegue economizar pneu e também ajuda a manter o carro escorregando do jeito que deveria. Agora, eu vi o Clayton fazendo tudo isso sozinho, e ele deve ter achado que eu estava fazendo muito pouco só gravando o rolê, então ele me colocou para trabalhar. E apesar de eu estar me esforçando um máximo para não atrapalhar o piloto, eu não consegui deixar de fazer isso. Em um determinado intervalo entre as voltas da carona radical, o Clayton precisava ir no banheiro, então ele mandou eu fazer a rotina da água no jogo. Peguei a água, precisei de ajuda para abrir o capô e mesmo usando um funil, eu acabei espirrando um pouco de água para fora. Nessas horas eu odeio trabalhar sob pressão, mas eu olhei aonde essa água foi parar e ela tinha caído em cima de uns fios e conectores. Ah, pronto. Eu torci para não ser nada e terminei de passar a água. E quando o Clayton voltou, eu tive a decência de pelo menos avisar ele que eu tinha feito uma possível caquinha. E graças a Deus, ele disse que não tinha problema nenhum. Mas, na hora de sair com o Ômega de novo, eu fui para a frente do box para organizar o trânsito e facilitar a saída dele, mas ele não estava saindo. Tinha alguma coisa errada. Fui até a janela e perguntei. O fusível da ventoinha do radiador tinha apagado. Não estava armando do jeito que deveria. E aí, ele trocou os fusíveis e deu na mesma. O Clayton ficou ali tentando resolver. E eu decidi sair de perto, já que provavelmente eu era o culpado daquilo. Então eu voltei para frente do box e fiquei sinalizando de forma mais insistente e uns 2 minutos depois, não sei se o Cleitinho conseguiu resolver o problema ou se decidiu simplesmente ignorar isso para não perder o evento, mas ele acabou saindo do box e voltou para a pista. E eu voltei para minha rotina de gravação. Na hora de fazer a primeira troca de pneus do evento, o Clayton deixou o carro ligado e foi mexer nas rodas. Aí ele pediu para eu abrir o capô. Só que para abrir esse capô, a gente precisava tirar essa chavinha. Então eu tirei essa chavinha e executei as minhas ordens. Eu não sabia, mas isso é um componente elétrico do carro. E não pode desconectar ele com o carro funcionando. Então, quando ele viu o carro com o capô aberto, funcionando e sem essa chave, ele quase deu um chilique e colocou a chave de volta correndo. E dava para ver que ele se irritou um pouco, porque ele me deixou ali falando sozinho, entrou no carro e voltou para a fila da carona radical. Eu estava começando a achar que não nasci para isso, mas pelo menos eu tinha sorte de iniciante. E graças a isso, apesar das minhas trapalhadas, esse ômega continuou funcionando normalmente. Só que a sorte estava começando a sair do evento, porque logo na minha primeira vez eu ia presenciar
um acidente na pista de drift. Depois de algumas horas fazendo a mesma coisa, decidi começar a variar um pouco as minhas gravações. Então comecei a registrar todos esses carros de drift enquanto eles esperavam na fila da carona radical. Mas, nessa hora, eu vi um Supra passando e chegando no evento. Aquilo era legal demais. Então eu fui acompanhando esse carro enquanto ele ia para a exposição do Ryokai. Mas, depois de passar a fila, ele começou uma puxada. Na mesma pista em que os carros de drift passam para voltar para a fila. E pelo som da pista eu pude perceber que uma corrida tinha acabado de terminar. E eu registrei esse momento. Os carros do drift apareceram no retorno e o Supra deu uma guinada repentina. Mas, graças a Deus, minhas preces foram atendidas e todo mundo conseguiu desviar um do outro. Depois disso, os pilotos do drift me falaram do susto que foi quase ter beijado um Supra. Rapaz do céu, eu quase beijei você. Você viu, cara? Você quase beijou o Supra. Viu o Supra aqui? Era muito, velho. E depois disso, eu podia pressentir que o universo estava começando a conspirar contra esse evento. Nessa altura do evento, eu precisei colocar o meu celular para carregar e comecei a filmar com o celular do Clayton. Então, a minha meta era fazer os mesmos takes que eu já tinha feito no meu celular, só que agora com o celular dele. Então eu coloquei as GoPro para gravar e fiquei em posição para gravar a corrida do Clayton. Mas, dessa vez, eu tinha mudado de equipamento, resolvi testar a gravação com a corrida que estava acontecendo naquele momento, antes da vez dele. Tudo parecia normal. Era uma corrida de perseguição. O R34 roxo foi na frente primeiro, e deu tudo certo. E depois eles trocaram. Mas, na última curva, esse Chevette perdeu o controle do drift e parou no meio da pista. E o R34 roxo não conseguiu desviar. A multidão ficou de cara. O pessoal da segurança foi correndo ajudar. Só que graças a Deus não foi uma pancada forte. Parece que não passou de um susto e que os danos não foram graves. E o mais importante, ninguém se feriu. E depois de perguntar a opinião de vários pilotos no evento, todos responderam praticamente a mesma coisa. Tá na chuva, é pra se molhar. Essas coisas acontecem, faz parte do jogo do drift. E é só batendo que você ganha experiência nesse tipo de esporte. Só que depois dessa, até o Cleitinho começou a combinar uma estratégia com a dupla dele. E a estratégia é a seguinte: se ele perder o controle, ele vai girar o carro para fora do caminho. E assim facilita para o parceiro que está seguindo conseguir desviar. Porque agora ele vai saber exatamente o que vai acontecer se alguma coisa der errado. E essa conversa foi essencial para que o próximo acidente pudesse ser evitado. Porque até mesmo piloto bom igual o Cleitinho comete erros. Logo depois dessa volta que teve acidente, era a vez do Ueso. Ele foi de dupla com a BMW E36 do Henrique Scopel. Primeiro, o Ueso foi seguindo, tudo normal. E ele diz abertamente que aprendeu na marra, nas montanhas do Japão, que não se deve seguir o carro da frente muito de perto. Mas, na vez do Henrique seguir o Ueso, ele estava perseguindo bem mais colado. E na segunda curva, o Ueso errou a mão e o Ômega girou. Mas ele fez exatamente conforme havia dito. Girou e tirou o carro para fora do caminho. E o Henrique, graças à sua habilidade, conseguiu salvar o rolê. Ele seguiu tocando o trajeto sozinho e logo depois o Ueso recuperou a forma e conseguiu salvar o show para a audiência até o final dessa volta rápida. E as horas passaram voando. O evento terminou à meia-noite e ainda tinha muita gente na fila da carona radical. Infelizmente, esses entusiastas vão ter que aguardar outra oportunidade para realizar o seu sonho. Mas o lado bom é que, considerando o acidente que aconteceu, comparado a isso, essa pequena frustração foi a coisa mais triste desse evento. E isso sim, é uma coisa boa. Eu cheguei no Ryokai Meet achando que ia só gravar um evento de drift.
Mas no final da noite, eu entendi que bastidor de drift não é só carro de lado, fumaça e cena bonita. É correria, improviso, responsabilidade e resolver o problema sem travar. E no meu caso, era tentar ajudar sem virar mais um problema para o piloto. Na pista, o público vê poucos segundos de adrenalina, mas para aqueles segundos acontecerem, tem muita coisa sendo carregada nas costas de quem está ali nos boxes. E foi por isso que eu saí do Ryokai com uma impressão diferente. Aquilo não é só um evento sobre carros, é um encontro de gente apaixonada o suficiente para aceitar o caos, o risco, o calor, o cansaço e ainda assim fazer tudo acontecer. E talvez esse seja o verdadeiro espírito do drift. Não só andar de lado, mas viver perto do limite, errar, se adaptar e manter a relíquia imperfeita rodando. E você, estava em Londrina nesse evento? Comenta aqui qual foi a sua experiência com a carona radical. E não esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeos sobre o Ryokai Meet.